E essa semana saiu a nova série de mistério da Netflix, Dele e Dela. E hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o enredo, do que se trata, e a minha opinião com spoilers no final do vídeo. Eu sou Lorena e nesse canal eu falo sobre filmes, séries, cultura pop e tudo o que tem a ver com esse universo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte, que toda semana eu tô trazendo, enquanto está lançando o Cavaleiro dos Sete Reinos, a análise do episódio da semana, e eu pretendo postar também sobre outras séries, outros filmes. Então, Dele e Dela é uma série de mistério e crime, foi lançada no dia 18 de janeiro de 2026 e ela conta com 6 episódios. Ele foi adaptado de um livro da Alice Finney com o mesmo nome, Dele e Dela. A trama gira em torno da Ana, que é uma ex-jornalista de TV, que deixa tudo pra trás e some por um ano. E o seu marido, barra ex-marido, que é o Jack, que ele é um detetive de uma cidade pequenininha. E aí eles acabam se encontrando novamente, depois que ocorre um assassinato na cidade natal da Ana, na cidade de Dahlonega, na Geórgia. A história começa com a Ana, que depois desse um ano de isolamento devido a esses traumas pessoais, quer voltar ao antigo emprego dela de jornalista. Só que nesse meio tempo, foi colocada uma outra moça no lugar dela. Quando ela descobre que aconteceu esse assassinato na cidade natal dela, ela vê uma oportunidade de talvez conseguir o emprego dela de volta. E aí ela decide voltar para a cidade natal dela para fazer uma investigação por conta própria desse assassinato. E aí quando ela chega lá para começar a fazer a investigação, ela encontra com o Jack, que é o marido barra ex-marido dela, que por conta desse trauma que eles acabaram vivendo, eles estão separados. Eles são casados, mas eles estão separados no momento. E aí já nesse início a gente já descobre que ele tem um passado com essa vítima. E aí no filme, ele em todo momento ele vai jogando informações pra você acreditar que, ah não, claramente esse é o culpado, ou não, claramente aquele é o culpado. Mas quando chega no final, você vê que tava todas as informações lá, você só não tinha pegado. E aí, a partir disso, você já começa a desconfiar de todo mundo. E a série ela vem construindo esse clima de tensão e de desconfiança de tudo e todos. Por quê? Porque conforme vai acontecendo a investigação, ninguém parece que tá falando 100% a verdade. Então você começa já a desconfiar de tudo e de todos. Mas no final da série, ela tem um plot twist que realmente, mesmo eu tentando analisar, eu achando claramente, não, esse é o culpado, não, aquele é o culpado, eu não vi ele chegando. E como eu não tinha também esse background do livro, pra mim era uma surpresa. Foi uma surpresa. Então se você já viu a série inteira ou não se importa com spoilers, eu vou começar a falar agora dos desdobramentos da investigação. Então ao longo da série a gente tem duas investigações acontecendo em paralelo. Da Ana, como jornalista tentando descobrir as informações, e do Jack e da polícia, da detetive, fazendo a investigação. Porque o que começa com um assassinato de uma ex-amiga da Ana, a gente descobre que elas eram um grupo de 5 meninas, e aí 3 delas morrem, sendo a primeira, que foi a que chamou a atenção da Ana para a cidade, a segunda, que é a diretora da escola, que elas estudavam, e por último, a irmã do Jack. E aí todas as pistas e suspeitas, eles vão mudando conforme a história se desenrola. Mas aí o grande choque ele acontece quando a gente descobre que, no final, ele deixa, até o meio do episódio, ele deixa entender que foi a quarta amiga do grupo, que reuniu todo mundo para se vingar. Porque as informações que a gente tem são dos flashbacks da Ana, e nas memórias dela dá a entender que essa quarta amiga, ela tinha sido abusada no aniversário da Ana. Então, a série até o meio do último episódio dá a entender que foi essa amiga que foi assassinando todas as outras meninas. Porém, no final do episódio, quando a Ana tá com o Jack de novo, ela já tá construindo uma família com a filha da Zoe, que era a irmã do Jack que faleceu, e a neném que eles tiveram, ela tá na casa da mãe dela lendo uma carta. E aí ela descobre que, na verdade, quem cometeu os assassinatos foi a mãe da Ana. Por quê? Esse aniversário que mostra das memórias dela, ela fala que essa quarta amiga tinha sido abusada. Mas, na verdade, elas estavam com uma câmera. E essa câmera tinha gravado o aniversário dela. E, na verdade, a gente descobre que, na verdade, ela foi abusada. E a mãe dela vê essa fita. E aí, como nesse um ano que ela tinha sumido por conta da filha deles ter falecido, ela também não estava tendo contato com a Ana. Tanto que tem uma cena que ela fala que a Ana perdeu uma filha, mas ela também perdeu uma filha, porque ela não conseguia contato, ela não conseguia nada com a Ana. Então, ela cometeu esse primeiro assassinato por conta da questão do Jack e dessa amiga dela estarem se relacionando, que foi o que trouxe a Ana de volta. O segundo assassinato, ele manteve a Ana junto dela e do Jack novamente, e o terceiro, que foi o da irmã do Jack, trouxe uma família nova pra ela, porque eles voltaram a ficar juntos, ficaram com a criança e construíram uma nova família. E assim, eu não sei se foi somente eu, mas enquanto ela tava lendo a carta, eu tinha entendido que a mãe dela realmente tava com demência, porque durante o filme dá a entender que a mãe dela tá com Alzheimer, demência, alguma coisa assim. E aí ela escreveu a carta e esqueceu. Mas no final, ela não tava nem doente. Mas então esse plot twist, ele realmente no final te pega meio desprevenido. Então pra mim já vale a maratona. Ela é bem curtinha, são 6 episódios, eu acredito que de 40 a 50 minutos cada episódio.
Então, no final da série, ele volta com aquela informação que ela conta lá no começo. Voltando numa frase que ela fala, se eu não me engano, no começo do filme, que é: num crime existe sempre o lado de um, o lado de outro, e no final é a verdade. E se você gostou do vídeo, curte e até o próximo vídeo.